Eu quero fazer uma análise sobre uma questão muito forte aqui nos Estados Unidos, que é, no caso, a contra-revolução. As pessoas aqui nos Estados Unidos estão dizendo que o Trump está criando uma revolução, que Trump isso, que Trump aquilo. E, na verdade, pessoal, não é uma revolução, é uma contra-revolução. A revolução, ela foi feita no governo Obama. Se você repara o governo Obama, nós tivemos 2 governos Obama e depois tivemos o terceiro governo Obama, porque o Biden era governo Obama. Então nós temos que primeiro entender o que é uma revolução, o que é uma contra-revolução e todas essas coisas. Então a gente vai tentar explicar para você, fazer uma análise. Peguei um vídeo aqui muito interessante de um rapaz falando um pouco sobre isso. Também temos um vídeo muito interessante do Constantino falando sobre mais ou menos essas coisas. Então a gente vai tentar fazer uma análise aqui sobre essas falas e o que é revolução, o que é uma contra-revolução, de uma maneira bem simples para todo mundo entender, tá bom? Então dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos aí, porque eu tô tomando café, pessoal, tô ostentando hoje é café mesmo, ostentação total, porque trabalhei a noite toda ontem, então a gente tem que chegar aqui e tomar um café de manhã. Aqui não é cedo agora, né? Aqui vai dar 9 horas da manhã. Mas 9 horas da manhã, a gente tomando café aqui junto com você, né? Pra gente bater esse papo. Então vamos começar aqui. Aqui eu vou só buscar aqui para você umas coisas, umas anotações que eu fiz sobre revolução e contra-revolução, só para você entender assim de uma forma bem clara o que é uma revolução, tá? Vamos lá. Uma revolução é quando um grupo grande de pessoas decide mudar algo muito importante na sociedade, como o governo, as regras ou o jeito de viver. E faz isso de forma rápida e muitas vezes com força. Imagina que você mora numa casa onde alguém mande em tudo, mas as regras, e tem as regras e tem tudo isso, né? E aí as pessoas começam a querer mudar todas essas regras. Aí você e seus amigos, quer dizer, as pessoas chegam e começam a derrubar tudo, tira a geladeira do lugar, derruba a geladeira, derruba o sofá, derruba a porra toda, tira tudo do lugar. Em outras palavras, né? Por exemplo, vamos entender nos Estados Unidos. O que nós tínhamos nos Estados Unidos? A pessoa fala assim, mas o Trump criou uma revolução. Não. Por quê? Porque a revolução foi feita pelo Obama. O que o Trump fez no seu primeiro dia de office? Ele falou, nós só temos 2 gêneros. Uma jornalista brasileira maluca dessas aí da Globo disse que, olha, o Trump foi eleito dizendo que ia ser o presidente de todos. Aí no primeiro dia de governo ele disse que só tem 2 gêneros. Olha quantas pessoas ficaram de fora. Ô, jumenta, não ficou ninguém de fora. Não ficou ninguém de fora. Agora, a revolução é quando um presidente diz que só existe 2 gêneros? Ou a revolução é quando um presidente diz que nós temos 345 gêneros? Qual é a revolução? A revolução é quando um presidente diz, olha, esporte feminino é para mulheres, esporte masculino é para homens. Isso é a revolução? Ou a revolução é quando um governo diz que um homem marmanjo, barbado, pode jogar junto com meninas? O que é a revolução? Então as pessoas precisam entender o que é uma revolução e o que é uma contra-revolução. Então a revolução foi feita pelo governo Obama. Ele disse que tinha vários gêneros. Ele 300 e tantos gêneros. Ele disse que o homem pode jogar com menina. Ele criou a revolução. O presidente Donald Trump está voltando à normalidade. O que é a revolução? É quando o FBI está sendo usado politicamente ou quando você proíbe o FBI de ser usado politicamente. O que é revolução? É quando as redes sociais estão censurando todas as pessoas por questionamentos, ou a revolução é quando a rede social não pode mais censurar ninguém. Então nós temos que entender o que é uma revolução e o que é uma contra-revolução, né? Contra-revolução, o nome já diz, é o contrário, né? Se a revolução é quando você tenta trocar as leis, trocar as regras, trocar as tradições, então contra-revolução, eu escrevi aqui rapidinho. Uma contra-revolução é quando um grupo de pessoas tenta impedir ou desfazer uma revolução. Pense assim, imagine se seus amigos fizeram aquela bagunça na casa, derrubaram a porra toda, né? Aí você vem e você bota todas as coisas em ordem.
Você bota as coisas aonde estavam. Em vez de você... O cara tirou a geladeira, botou a geladeira na garagem, o cara tirou o sofá, botou na cama. Você vai e bota aquelas coisas de volta no seu devido lugar. Então, o que o presidente Donald Trump está fazendo é uma contra-revolução, levando as coisas como sempre foram. Nós não somos contra o que é certo. Por exemplo, Fábio, mas nós somos antissistema. Sim, porque o sistema é um sistema revolucionário, um sistema carcomido. Então nós somos anti o sistema corrupto que existe. Nós não temos problema de como as coisas funcionavam. Nós não temos problemas com as regras. Nós não temos problemas com as leis. E se você olha mesmo no Brasil, você não está brigando com Alexandre de Moraes porque você está contra a lei. Não, você quer que o Alexandre de Moraes cumpra as leis. Então isso é um ato contra-revolucionário. Então a direita brasileira, a direita americana, ela não é revolucionária. Nós estamos... É uma contra-revolução que está acontecendo hoje nos Estados Unidos e muitas pessoas não estão prestando atenção nisso. Eu botei esse vídeo aqui, encontrei esse vídeo é muito bom, bem curtinho, mas ele explica bastante sobre isso. Eu vou botar aqui, eu botei assim de uma forma porque a gente nunca sabe o que a gente pode e não pode colocar nos vídeos, então eu botei assim, fui blurry na cara dele e mudei a voz para ver se não dá problema. Mas tenta ver se você consegue escutar o que ele fala aqui, que é muito interessante o que ele fala aqui. Vamos lá. Davis Hanson para o Daily Signal. Quero discutir a contra-revolução de Trump e não me aprofundar na revolução em si. Tem havido muita desinformação que a esquerda chama de desinformação sobre o que está acontecendo nesses primeiros dias. Nos primeiros 30 dias, ainda não completamos 30 dias. É reminiscente dos primeiros 100 dias do presidente FDR na história americana. Revolução Maga, é assim que chamam. Não é uma revolução, é uma contra-revolução. Há uma grande diferença. Isso é uma restauração. A palavra-chave é a restauração de Trump. Não sabemos realmente, de fato, se apreciamos tudo o que vivemos durante os 8 anos da Revolução Obama e o 4º ano mais radical de sua presidência. O 3º mandato de Obama utilizando ou empregando a famosa efígie de cera de Joe Biden em suas iniciativas. Uma significativa revolução que vivenciamos foi uma transformação cultural, econômica, política e social de grande impacto. Foi muito semelhante à Revolução Francesa sob as vestes dos irmãos Pierre. Devemos lembrar o que eles tentaram fazer, mudaram os dias da semana, renomearam coisas, derrubaram estátuas, foram atrás das igrejas. Isso soa familiar? Essa revolução que vivenciamos, tudo estava à venda, tudo era negociável. Inventamos um terceiro gênero e impusemos isso às pessoas. Derrubamos estátuas. Dissemos que 1776 não era mais o dia fundamental, mas sim 1619. Mudamos completamente o próprio mecanismo de votação. Passamos de 70% dos eleitores votando no dia da eleição para 70% dos eleitores não fazendo isso, seja por correio ou votação antecipada. Essa foi uma mudança radical que não teve discussão. Foi foi incrível. Nós observamos os esportes femininos com atenção e acabamos os destruindo. Dissemos que homens biológicos transgêneros, que agora se identificam como mulheres transgênero, podiam competir. Eles ganharam mais de 600 medalhas que tiraram de atletas femininas trabalhadoras. Shows de drag foram realizados para crianças. Foi um esforço. Esquecemos que mudar a Constituição é complexo. Eles estavam tentando trazer Porto Rico como um estado e Washington DC para a União, para obter 4 senadores imediatos. Eles estavam orgulhosos. Disseram que iriam empacotar a Suprema Corte, algo que não era feito desde 1937. Deixa eu parar aqui só para tentar contextualizar tudo que ele está falando. Olha, em pouco tempo, olha quantas coisas que ele falou de uma revolução da esquerda nos Estados Unidos. Antes, 70% da população votava no dia da eleição, agora 70% vota pelo correio ou antes. Antes, nós não tínhamos homens jogando esporte feminino, agora mais de 600 medalhas foram dadas para homens que jogaram com crianças, meninas. 600 medalhas. Aí, cara, ele vai falando de tudo que está acontecendo. Por exemplo, a esquerda queria pack in the court, ou seja, nós nos Estados Unidos temos 9 juízes na Suprema Corte. A esquerda tentou colocar 4 juízes a mais, para simplesmente ter mais juízes. A esquerda tentou fazer isso. Isso é uma revolução. Eles mudando todas as regras. A esquerda, pessoal, derrubou todas as estátuas. Eles diziam, essa pessoa dessa estátua, ele era dono de escravo. Derruba. Esse livro, era isso e aquilo. Apaga, rasga, joga fora. Mudou as datas. Você não podia dizer Feliz Natal, porque eles mudaram isso. Você não podia dizer. Você tinha que dizer Feliz Dias de Férias. Você não podia dizer Feliz Natal.
Você não podia fazer mais nada. Então, isso sim era uma revolução. Voltar a dizer Feliz Natal não é uma revolução, é uma contra-revolução. É voltar à normalidade. A contra-revolução é voltar à normalidade. Porque essa normalidade que nós falamos é a democracia. Porque nós, durante muitos e muitos anos, lutamos por tudo isso. Lutamos para poder falar Feliz Natal. Lutamos para poder ter um esporte feminino e um esporte masculino. Lutamos por tudo isso. E tudo foi feito de um lado democrático, através de voto, através de luta. Agora não. Eles simplesmente mudam a porra toda, sem voto, sem um argumento, sem um bate-papo. Não, e simplesmente mudam tudo. Começam a queimar livros, começam a queimar estátuas, começam a apagar a história. Ah, esse dia é dia de So and So. Ah, não é mais. Agora esse dia vai ser o dia de So and So. Porra, como é que se muda essas coisas todas? Então, nós estamos falando de uma contra-revolução contra a revolução criada pelo governo de esquerda Obama. Era um objeto de desgraça desde então, mas estavam orgulhosos de tentar novamente. Falaram sobre a ideia de fazer o Senado parecer mais com a Câmara dos Deputados em termos de funcionamento e estrutura. Sim, outro ponto. A esquerda nos Estados Unidos, eles quiseram criar Porto Rico como um estado e Washington DC como um estado, porque Porto Rico e Washington são dois lugares totalmente esquerdistas. Então, se eles transformam Porto Rico em um estado, eles teriam, então, 2 senadores de esquerda. Se eles transformam Washington em um estado, eles teriam 2 senadores de esquerda. Então, a esquerda é revolucionária, é esquerdista. A gente precisa entender isso. Vamos continuar aí. E pensa no Brasil, porque nós temos que fazer essa contra-revolução no Brasil assim que a direita voltar ao poder. Tem que voltar com uma visão de contra-revolucionária para mudar essa desgraça que estão fazendo com o Brasil. Eles queriam, e muitos deles defendiam, que não era justo que um senador de Wyoming, para dar um exemplo, valesse 50 mil votos, enquanto um senador na Califórnia representava 20 milhões. Desejavam alterar a composição do Senado. Eles queriam definitivamente acabar com o filibuster do Senado. Lembra disso? Eles desejavam trazer de volta uma anulação neoconfederada que havia sido proposta. 600 jurisdições, como a Carolina do Sul, em 1832. Ou à beira da Guerra Civil, em 1860, quando os Estados Confederados proclamaram que a legislação do governo federal não se aplica a eles de maneira alguma. Tarifas do Norte, não íamos ignorá-las. Andrew Jackson quase invadiu as Carolinas por causa disso, né? A Carolina do Sul. E essas jurisdições disseram que a lei federal não se aplica aqui. Estamos isentos, possuímos nossas leis. A lei federal de imigração não se aplica aqui. Ela se aplica em todos os outros lugares, a vocês, mas não a nós. Movimento revolucionário significativo. Os filmes eram diferentes, os esportes eram diferentes. Ajoelhe-se, e Donald Trump entrou na cena política e não bastava simplesmente dizer que íamos parar a loucura de 37. Bilhões de dólares seriam suficientes para pararmos com a absurda loucura de faltar 40 ou 50 mil recrutas militares por causa dessa situação, combinado com a anistia e a situação em Cabul. Vamos parar com a apaziguação da China. Mas isso não era tudo. Ele disse que o governo está quebrado. Vamos passar por todas essas agências e, finalmente, pela primeira vez na história deste país. Quando alguém diz que vai cortar os gastos federais e drenar o pântano ou cortar a administração, nós vamos fazer isso. E não haverá mudança de nomes, exceto para voltar aos nomes tradicionais. E não vamos derrubar as estátuas monumentais. E se você quebrar a lei e estiver no campus com visto de estudante, você vai voltar para casa. Isso. Estamos no meio de uma grande contra-revolução social. Não é revolucionário. Sabe o que é? É um retorno à normalidade. É um retorno ao bom senso. Só parece revolucionário para os revolucionários, mas para o resto das pessoas é uma contra-revolução para restaurar a ordem. Restaurar. Cara, isso aqui é muito forte, pessoal. Vou botar esse vídeo depois lá no grupo do WhatsApp, você vai poder assistir, vou botar na velocidade normal, você vai poder assistir de forma melhor, mas é muito forte porque isso aqui traz para nós também. Você pode ver, uma das coisas que ele falou que é muito interessante é que só é uma revolução para os revolucionários. Entendeu? Porque uma revolução, né, como eu tentei explicar para vocês, você vem aqui no meu escritório bem organizado. Aí uma revolução. Você vai e bota as mesas de cabeça para baixo, você derruba as lâmpadas, você derruba a câmera. É quando a Cookie tá aqui correndo, ela derruba a porra toda, ela cria uma revolução. Aí, contra a revolução, é eu botar a mesa no lugar de novo, ou seja, eu voltar à normalidade. É isso. Então, só quem diz que o que o presidente Donald Trump está fazendo uma revolução são os revolucionários. Olha o Brasil.
Você pode ver, nós estamos lutando para voltar à normalidade no Brasil. Quem é que luta com a gente? A Rede Globo. Por quê? Esse pessoalzinho da Rede Globo é um bando de revolucionários. Pessoas que literalmente foram perdoadas por uma anistia. Literalmente. Então nós temos esses revolucionários que se dizem jornalistas, que são os únicos que atacam como se nós quiséssemos criar uma revolução no Brasil. Mas não é uma revolução. Nós estamos fazendo, de fato, uma contra-revolução. Nós queremos que haja 2 gêneros, porque só existe 2 gêneros. Nós queremos que homem jogue com homem, mulher com mulher, porque assim sempre foi. Nós queremos poder ler uma Bíblia, nós podemos querer dizer Feliz Natal, nós podemos... tudo que nós queremos é a normalidade, como sempre foi. Então nós queremos fazer essa bagunça que virou o Brasil em algo normal, aonde os nossos... a nossa Constituição é um lixo, mas é a Constituição. Então a gente quer que a Constituição seja obedecida. Que o Alexandre de Moraes não rasgue a Constituição. Nós sabemos que o Alexandre de Moraes, a gente vai fazer um vídeo hoje, mais tarde, lá no outro canal, onde o Alexandre de Moraes, ele dobra a aposta. Por que o Alexandre de Moraes dobra a aposta? Você já pensou sobre isso? Por que o Alexandre de Moraes dobra a aposta? Você já pensou sobre isso? Porque fizeram uma armadilha para o Alexandre de Moraes. Né? O Alexandre de Moraes caiu numa tremenda de uma armadilha. Porque tudo foi bem colocado para que o Alexandre de Moraes caísse. E ele caiu. E isso não vai acabar bem. É questão de tempo. Ele vai se lascar. É uma questão de tempo. Quando? Não sei. Se você olha a história, né, muitas pessoas dizem, não vai acontecer nada, não vai acontecer nada. Meu filho, a história, se você lê sobre, por exemplo, o pessoal do Bigodinho, né? O pessoal do Bigodinho ali, tudo começou, aquele genocídio ali, começou em 1936, mais ou menos, né? Em 1945, nós tivemos o tribunal, aonde a Gestapo, eu estava apenas obedecendo ordem. Se lascaram. Demorou. Mas todos eles se lascaram. Todos os ditadores se lascaram. E os policiais dizendo que só estavam cumprindo ordem, se lascaram também. Imagina, era uma situação muito pior do que nós vivemos hoje, mas eles também se lascaram. Então, cara, eles vão se lascar. E o que a gente torce é pra briga. Agora que aconteceu que o Alexandre de Moraes bateu de frente e derrubou o Rumble, rasgando a Constituição, estão vindo aqui para os Estados Unidos defender e nós estamos pagando por isso aí, né? Eu vou falar mais sobre isso na próxima live. Aqui eu quero falar mais sobre os Estados Unidos e essa revolução que eles dizem que é revolução, porque eles são revolucionários. Então, para o revolucionário, é uma revolução, porque nós estamos levando a normalidade. Nós estamos fazendo, não é que a gente está descumprindo a Constituição, nós queremos que a Constituição seja obedecida. Entendeu? Esse que é o problema. Eles não querem obedecer à Constituição. E nós queremos que sim. O Kash Patel acabou de se tornar agora o diretor do FBI e já tem a lista do Epstein. A Ted Bundy já disse que a lista do Epstein já está na mesa do Trump. Vai jogar isso tudo no ventilador. E a gente vai falar para todo mundo. Vamos mostrar essa cambada de democrata que tá tudo na lista do Epstein. O que o Clinton fez tantas vezes naquele avião? O que o Clinton fez tantas vezes naquela ilha? Por que o Clinton foi para esse lugar? O Clinton, que diga de passagem, o cara era 5 casos, não sei se você conhece o Clinton tinha 5 casos de abuso sexual contra mulheres. Um estupro. E o desgraçado se tornou presidente dos Estados Unidos. Aí você fala assim, Fábio, agora eu tô entendendo a USAID. A USAID foi usado para a revolução que nós vimos. É uma revolução. Tudo mudou. Estados Unidos ficou de cabeça para baixo. Entendeu? E um dos fatos pelo qual a esquerda nos Estados Unidos perdeu a Câmara, perdeu o Senado, perdeu o voto colegial e o voto popular, é porque o povo americano quer uma contra-revolução. Eles queriam uma mudança. Ninguém quer a sua filha lutando, trabalhando. Porque nos Estados Unidos, pessoal, esporte nos Estados Unidos
simboliza o sucesso da sua filha. Se você tem uma filha e ela joga futebol, ela pode ir para uma das melhores universidades do mundo por causa do futebol. Se você tem uma filha e ela nada, ela pode ir para as melhores universidades do mundo porque ela nada. Então, o esporte para as mulheres e para os homens nos Estados Unidos pode ser você vencer na vida ou se estrepar na vida. Quando você pega essa menina e você tira essa menina e coloca um cara para jogar no lugar dela e ela fica de fora porque você botou um homem para jogar, não é somente um jogo de futebol, é a vida dela. É o futuro dela que você jogou no lixo, porque agora ela não pode entrar nessa universidade porque esse cara entrou no lugar dela. Ela não pode mais nadar nessa universidade porque esse cara entrou no lugar dela. Então a população americana tá de saco cheio disso e falou, não, eu quero que a minha filha, que, treinou pra caramba, lutou pra caramba, que ela vá na universidade e compita com outras mulheres e não com um bando de homem. Entendeu? Então isso tem que mudar. Então esse foi um dos motivos pelo qual houve essa contra-revolução aqui e isso tem que ser levado para o Brasil. Porque o Brasil está batendo de frente. O Brasil, como o Alexandre de Moraes está dobrando a aposta, essa visão de gênero, essa visão de homem jogar vôleibol com mulher, essa visão também estão dobrando a aposta. Eles não querem dar o braço a torcer, mas a grande maioria da população brasileira, como a grande maioria da população americana, é contra isso. É contra. Por isso tivemos essa contra-revolução. Porque eles são contra tudo isso. E nós precisamos fazer uma contra-revolução no Brasil. Precisamos. Não vamos aceitar esse negócio outro dia eu botei um vídeo aqui. Tenho que achar essa porra desse vídeo que eu tenho que botar pra vocês de novo. Que esse vídeo aqui é tipo aquele negócio que você não consegue não ver mais. Aquela coisa. Você vê o vídeo e você não consegue deixar de ver. É o vídeo que as pessoas mandam pra mim, eu falo, se mandar esses vídeos merda pra mim, eu vou mostrar pra todo mundo que eu não consigo ver essas coisas sozinho. Né? Eu não consigo ver essas coisas sozinho. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Eu devo ter aqui em algum lugar. Tomara que eu não tenha apagado, né? Pra ver se some da minha cabeça. De repente eu apaguei. Mas vamos lá. Peraí, deixa eu ver aqui. Deve estar em algum lugar por aqui. Dá o joinha, pessoal. Torne-se membro do canal. Se você ainda não é membro, estamos lutando aí para chegar a 1000 membros nesse canal. Chegando a 1000 membros, nós iremos fazer um sorteio, tá? Isso aqui, ó, isso aqui, eu pergunto para você, isso aqui é normal? Entendeu? Olha isso aqui. Ó. Muito trabalho para vocês no estado do Rio Grande do Sul, porque vocês vão ter que engolir daqui a alguns anos uma governadora travesti. Para aqueles que dizem que eu estou louca, que eu estou presa nos contos de fada, eu digo a vocês que dentro dessa sala existem mulheres com pênis e homens que engravidam. Isso não é fantástico. Isto não é conto de fadas. Isto é a humanidade. Eu vou dar muito... Mulheres de pênis e homem que engravida. Eu sou um homem que não engravido e casei com uma mulher que não tem pênis, tá bom? Só para deixar bem claro para vocês aí, para não confundir as coisas. Eu não engravido. E aquela coisa, eu tava lendo essa semana, nós temos 8 bilhões... Deixa eu botar de novo aqui, para não quero falar mentira. Vamos ver qual a população no mundo. Vamos lá, ó. Qual a quantidade, né? Quantidade, vamos botar aqui, ó. Quantidade da população no mundo. No mundo. Aqui, vamos lá. Quantidade da população no mundo. Vamos lá. Vamos ver quantas pessoas existem no mundo agora. Agora, 2025, a população no mundo são 8,09 bilhões de pessoas. Deixa eu botar aqui. E quantas delas foram nascidas por ovo ou homem? Nenhuma. Puta que pariu, nenhuma. Até hoje, nenhuma. De 8 bilhões de pessoas, não tem nenhuma pessoa que nasceu de ovo ou pessoa que nasceu de um homem. Não tem. Então a gente tem 8 bilhões a 0. 8 bilhões a 0. Então fala pra ela aí que, pra ele ou pra ela, o que ela quer ser chamada, 8 bilhões a 0. Estamos ganhando de 8 bilhões a 0. Então, de repente, não sei,
vai lá e fact-check. Vai lá, não acredite em mim, vai lá e fact-check, coloque em todas as matérias, procura ver dessas 8 bilhões de pessoas que existem no mundo, quais delas foram nascidas por homem. Procura aí, porque, cara, não tem. Eu fiz várias pesquisas, olhei em vários lugares, não tem. Nenhuma delas foram nascidas de homem e tampouco de ovo. Todas têm uma mãe. Todos nasceram de uma mãe. Todos, 100%, inacreditável, 100%. Essas 8 bilhões de pessoas, todas nasceram de uma mulher que não tem pênis, todas elas, tá? Todas elas. É inacreditável e também ninguém nasceu de ovo, né? É inacreditável. Então, o que o presidente Donald Trump está fazendo é uma contra-revolução. O que nós precisamos fazer no Brasil é uma contra-revolução. Nós precisamos fazer isso, voltar à normalidade. O que nós queremos é que o Alexandre de Moraes seja preso para que volte à normalidade. Entendeu? Porque não é normal você ter o Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, o Dino, querer julgar o Bolsonaro. Quando você vê o cara falando mal do Bolsonaro, sendo inimigo do Bolsonaro e querer julgar o Bolsonaro. Então nós precisamos voltar à normalidade. E a normalidade tem que ser feita com uma contra-revolução. Porque a revolução foi feita. Então a única maneira de voltar à normalidade é uma contra-revolução. Não tem outra coisa. Falando isso, nós temos um problema nos Estados Unidos que a gente precisa explicar para você. Então, eu expliquei para vocês que os 100 primeiros dias do presidente são os dias mais importantes. Porque nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump será medido nos 100 primeiros dias. Nós temos agora um mês de presidente Donald Trump. Está sensacional. Chegando a 100 dias, nós iremos medir o que o presidente Donald Trump fez nesses 100 dias. Isso é muito importante. Muito importante. Fábio, até agora você está gostando de tudo que o presidente Donald Trump está fazendo? Estou adorando tudo que ele está fazendo, essa contra-revolução sensacional. Só tem uma coisa que está problemática, que é a fala do presidente Donald Trump contra a Ucrânia. Agora, você sabe que eu estudo bastante o Trump, já li seus livros, 4 anos de Trump, a gente aprende muito do Trump. E uma das coisas que todo mundo fala aqui é que o Trump fala uma coisa, mas ele faz outras coisas. Um exemplo. Se ele estiver falando um monte de besteira sobre a Ucrânia, mas se ele fizer o certo, eu estou literalmente cagando para o que ele fala. Literalmente cagando. Não importa o que ele fala. Eu quero ver o que ele vai fazer. A realidade é que hoje nós estamos falando sobre quando será a paz de Rússia e Ucrânia. Na época do Biden, nunca se questionaram isso. Sabíamos que nunca teria paz naquela porra. Ia ser guerra para sempre. Hoje, a pergunta é quando será? Todo mundo sabe que vai ter paz. A pergunta é quando será? O que poderá acontecer? Quem é que vai ter vantagem? Mas todo mundo está falando de paz, porque a paz é uma coisa real. Só que o Trump tá falando umas coisas que eu discordo completamente, mas eu explico pra você. Ele fala muita besteira. O Trump é o jogo do Trump. O jogo do Trump é falar muita besteira e deixar todo mundo gritando, puto da vida, reclamando. É essa a jogada do Trump. É aquela famosa fale mal, fale bem, mas fale de mim. Então ele sempre joga isso. E eu entendo disso muito bem. Ele fala esse montão de coisa e vai e faz tudo certinho. Se você tapa o ouvido pro que ele fala e você vê as coisas que eles estão fazendo, você fala, cara, esse cara é sensacional. Esse cara é sensacional. Ele é sensacional. Mas as pessoas prestam muita atenção no que ele fala e esquecem o que ele faz. E aí o Constantino é um cara que tem uma cabeça sensacional. Ele falou umas coisas aqui, e aí eu concordo com muitas coisas que o Constantino falou aqui nesse vídeo. Vamos escutar o Constantino e nós vamos fazer uma análise sobre esse vídeo do Constantino, o que você concorda, o que você discorda com ele nesse vídeo, tá? É um vídeo, eu concordo com quase tudo que ele fala aqui, porque ele fala desse posicionamento e aquela coisa. Para você fazer análise, um dos grandes problemas que eu vejo no Brasil é que as pessoas têm time. Time Rússia, time Ucrânia. Não, para com essa porra de time, né? Você tem que ter princípios. E princípios a Rússia invadiu a Ucrânia. Entendeu? A Rússia invadiu a Ucrânia. Tem que ter princípios. O Putin é um comunista ditador. Todo mundo sabe disso. Entendeu? Ah, Fábio, mas e o Zelensky? E a Ucrânia? A Ucrânia é uma corrupção do cacete.
O próprio governo Biden se corrompeu ou corrompia a Ucrânia. O dinheiro ia e voltava. A gente não sabe disso. Mas você tem um princípio. O princípio é o seguinte: você está falando de uma guerra. Você não está julgando qual país é mais corrupto. Se a gente for julgar qual país é mais corrupto, o Brasil ganha, porra. O Brasil ganha. Do Lula. O Brasil ganha. Não tem mais lugar mais corrupto do que Lula. Então a gente não está julgando corrupção. Nós estamos julgando a guerra. A guerra. Então você não... Por exemplo, o rapaz do Ancapso, ele é apaixonado pela Ucrânia. Então não adianta. O cara não consegue fazer uma análise fria. Aí tem um pessoal no Brasil que é apaixonado pelo Putin, as Russetes. Igual o cara lá, o Farinazo. Então não tem como esses caras fazerem uma análise pura. Então, você, como pessoa inteligente do nosso canal, você sabe que a Rússia errou em invadir a Ucrânia. Mas você não tem paixão pela Rússia nem paixão pela Ucrânia. O que você tem que fazer é uma análise fria. Só que você tem que botar os pingos nos is e mostrar o que a realidade está acontecendo. Então, o Constantino ele faz uma análise assim, a gente vai debater a análise dele. Vamos lá. Diferenciar discurso de ação. O governo dele foi um governo lá atrás pragmático, eficiente, e o Trump fala muita bobagem às vezes. E outra coisa... Falou a mesma coisa que eu fui falando para vocês há muito tempo, né? Deixa eu parar aqui, a gente vai voltar. Valeu, querida Cris. Olha a Cris, a traidora que fica assistindo o Paulo Figueiredo em vez do meu canal. Tudo bem, mas tô vendo que você tá aqui no meu canal, já mudei minha opinião. O Marcos, querido, Marcos se tornou membro também. E o querido Claudemir se tornou membro. 3 pessoas, mais 7 pessoas se tornando membro aí pra gente bater a meta hoje. Dá essa força pra gente aí. Torne-se membro do canal. Alguma pergunta sobre isso aí? Alguma pergunta sobre isso? O PHVox acabou com o Trump. O PHVox, eles são intergalácticos, né? Então eles têm uma visão também diferente. Escuta o que o Constantino vai falar, escuta o que eu vou falar, para vocês fazerem uma análise fria sobre isso, tá? Deixa os intergalácticos falar o que eles querem falar. Alguma pergunta sobre isso, para que a gente venha agora entrar na questão do Constantino? Alguma questão sobre a revolução contra a revolução, para vocês aprenderem aí. Tá bom, então vamos lá. Vamos entrar no Constantino e ver o que ele vai falar. Vamos lá. Coisa importante para entender é que o Trump usa claramente como alavancagem o discurso. Então ele está querendo acabar com a guerra da Ucrânia com a Rússia. Por quê? Por ótimos motivos. O Charlie Kirk colocou, agora é hora do Elon Musk e do Dodge auditarem a grana toda que foi mandada para a Ucrânia. E o Musk concordou. Ok. Ou seja, quando você manda 300 e poucos bilhões de dólares para um país em guerra, você tem o direito de perguntar qual é a estratégia de saída, para onde está indo esse dinheiro, é um país corrupto. Vamos lembrar de todo o histórico, o filho do Biden sentando no conselho de uma empresa de energia, Burisma, o Trump pressionando para que houvesse uma investigação isenta, e ele foi empichado pelo Congresso americano por isso, por cobrar investigação. O procurador foi rifado e colocado num lugar, um cara marionete da turma. O Zelensky era um ator dançarino esquisito, democrata, fez campanha para o Biden, estava adorando aquele dinheiro todo chegando lá, meio fanfarrão. Isso tudo tem que ser colocado na equação. Dito isso, por isso que eu falei que eu vou fazer uma análise ambígua que talvez incomode a gregos e troianos. Dito isso, há uma ala da direita, meio dugnista, que flerta com o Putin. O Putin é aquele cabra macho que fala até em valores ocidentais e cristãos do cristianismo ortodoxo da Rússia, que vai curar o Ocidente que está fragilizado pela agenda globalista woke. Balela. Não compro essa tese nem por um segundo. Putin é um cara do mal, ditador, assassino, que lamentou a queda da União Soviética. Ele é agente da KGB, diretor internacional na Alemanha com 32 anos. Esse cabra tem que ser muito mal para chegar nesse cargo. Ele lamentou a queda da União Soviética como a maior tragédia geopolítica da história. Putin não é resposta para nada de mazela ocidental. Putin é problema. Então, eu vi o ex-vice-presidente Mike Pence lamentando e criticando a postura do Trump em relação ao Putin e ao Zelensky, lembrando quem começou a guerra. Então, por mais que eu entenda que existe uma ala conservadora, isolacionista, que está cansada também de mandar o nosso dinheiro para uma guerra sem fim, tudo isso está certo, eu acho que a gente tem que ter clareza moral, a gente não pode perder clareza moral. A Rússia é o vilão nessa história. A Ucrânia foi invadida. Ela quer se ocidentalizar. Ela quer fazer parte da OTAN. Isso é que foi o problema.
provocou o Putin. Bom, então o Ocidente não pode mais avançar. Temos que aceitar o tabuleiro geopolítico como está e deixar a China e a Rússia pensarem em avançar apenas. Vamos entregar territórios como Luhansk e tudo para o Putin. Isso pode ser um incentivo para novas conquistas. Foi, afinal, o que aconteceu com Obama e Crimeia. Então, eu não gosto muito, ou melhor colocando, eu estou na dúvida e um pouco incomodado com a postura do Trump em relação ao Putin e ao Zelensky. Dito isso, se for apenas uma estratégia, porque tem que encerrar a guerra, e aí cá entre nós, meus amigos, é realpolitik. It is what it is. A guerra não acaba, não tem estratégia de saída. O Zelensky diz que não aceita nada além de recuperação de todos os territórios, o que não vai acontecer. Então vamos ficar mais 5, 10 anos nessa. E gastar mais 500 bilhões de dólares dos Estados Unidos. Não dá. Então o Trump está sendo pragmático. E para isso ele precisa pressionar o Zelensky. É isso que ele está fazendo. Talvez de uma forma exagerada, com uma retórica meio dúbia, meio sem clareza moral, mas pode ser apenas uma estratégia para conseguir o que ele quer, que é encerrar a guerra, o Putin se afasta, fica com alguma área ali que ele conquistou, que tem mais russos mesmo, e vida que segue. E aí vamos ter que ter eleição na Ucrânia, né? Porque o Zelensky realmente está... Tudo bem, está numa situação atípica de guerra, mas o Trump pegou pesado ao chamá-lo de ditador, mas a verdade é que o cargo dele foi se mantendo pela situação de guerra, então não tem mais eleição. Então, qual é a definição para isso? Então, assim, o Trump talvez não esteja errado nas intenções e nem nos meios, mas a retórica importa. E o Piers Morgan não gostou, várias pessoas que defendem o Trump, que defendem o Ocidente, que defendem o conservadorismo, não gostaram. Então, isso não é coisa de comunista. Assim, você tem que ter clareza moral. O Ocidente tem vários defeitos, mas merece ser defendido. Eu não endosso uma certa left lib, uns libertários meio que... Aqui, então, Constantino, eu vou deixar aqui, porque daqui a pouquinho a gente vai começar a nossa outra live lá, e vamos entender algumas coisas aqui, né? Então, nós temos como, mais ou menos o que eu venho falando para vocês, é mais ou menos a leitura do Constantino. A gente fez a mesma leitura. O presidente Donald Trump erra em suas falas, mas tem acertado em seus feitos. É isso que importa, né? Mas o Trump erra muito em dizer que, por exemplo, o Zelensky é um ditador porque o Zelensky não tem eleição. Porra, o Putin também não tem eleição. O Putin, ele rouba a eleição todo ano. O Putin mata seus opositores políticos envenenados dentro de um voo para a Inglaterra. O Putin acabou de matar o cara preso, que era o seu opositor político. Então, o Putin, ele é igual o Maduro. E aí, o que acontece? No Brasil, você tem USAID, que é os Estados Unidos influenciando o mundo. Só que você tem a USAID russa, que sempre foi feito isso. Jogado dinheiro para os Estados Unidos e para o Brasil, para botar na cabeça do povo brasileiro que Putin é bom. Putin não é bom. Pessoal, vocês sabem aonde começou o comunismo? Quem é que sabe aonde começou o comunismo? Da onde começou o comunismo? Bota aí se você sabe aonde começou o comunismo. Bota aí, qual país começou o comunismo? Eu acho que a resposta verdadeira seria em duas partes. Mas coloca aí, vamos ver se você sabe da onde começou. O Putin não é comunista! O Putin não é comunista! Lá na Rússia não tem agenda woke! Ah, não tem agenda woke! Não tem agenda woke, não? Então, aonde começou o comunismo? Vocês sabem? Vocês já deram uma lida para saber aonde começou o comunismo? Então, o comunismo, a gente pode dizer assim, que duas partes, né? O comunismo como uma ideologia, né? Ele começou na Inglaterra. Né? A Inglaterra, a base teórica do comunismo começou na Inglaterra. E a parte prática do comunismo começou na União Soviética. O Putin. O Putin apaixonado pelo comunismo. O Putin cresceu, a sua família, a sua tradição e sua paixão sempre foi pelo comunismo que foi criado na prática na União Soviética. Então, o Putin é lógico que ele é comunista. Mas, Fábio, o Putin é comunista, mas olha só a Rússia, ele tem algum tipo de mercado aberto. Porra, a China também.
A China também. Eles aprenderam que o comunismo não funciona, então eles precisam ter alguma forma de capitalismo para poder manter o comunismo dentro do paizinho deles de merda. Então eles precisam fazer esse tipo de coisa. Então, esses brasileiros que dizem que Putin não é comunista, meu Deus do céu, vocês precisam começar a ler. O cara, ele é um apaixonado pela União Soviética. O cara é um KGB. O cara, para chegar a esse nível aonde ele chegou, ele tinha que ser uma pessoa perversa. Um dos grandes, o mito dele é o Lenin. O Lenin é o mito do cara. Como que esse cara não é um comunista? Claro que é. Ah, mas Fábio, o cara tá... Então o Xi Jinping também não é comunista. Como é que você diz que o Lula é comunista e o Putin não? A gente precisa colocar as coisas... Então, o comunismo na prática começou na Rússia, na União Soviética. O sonho do Putin é voltar o que a União Soviética sempre foi, que é o comunismo. Mas claro que todo comunista quer viajar para Nova York. Comunista não quer viajar para Cuba. Então o comunista, ele quer implementar o capitalismo para ele e o comunismo para o povo escravo. Porque essa escravidão aí para o povo escravo é muito fácil. É muito fácil. Então você sabe que Karl Marx foi o teólogo né, o Karl Marx e foi um dos teólogos do comunismo na Inglaterra. E você vê que a Inglaterra hoje, o que está sendo falado é que futuramente a Inglaterra pode ser um país perigoso novamente, né? Você vê, o comunismo saiu, o teólogo do comunismo foi na Inglaterra e agora os muçulmanos eles estão entrando na Inglaterra para espalhar para o mundo. Você vê que a Inglaterra começa perigo novamente, vai criar mais uma coisa que pode ser um perigo no mundo, né? Mas você vê, na Inglaterra. Mas, em prática, foi a União Soviética. A União Soviética. Então, as pessoas não conseguem entender esse negócio de comunismo. Então, quando o Trump fala, né, que o Zelensky é um ditador, porra, o Putin também é um ditador. Agora, o que eu entendo, e eu vou dar a dúvida para o presidente Donald Trump, é que as falas deles não são seguidas por ações. Ele está agindo para a paz. E ele está batendo... Porque eu falei para vocês outro dia que existe a soft power e hard power. O presidente Donald Trump, ele usa hard power. Ele não usa soft power. Então, a hard power é exército, sanções, é briga, porrada. Isso é hard power. Soft power é o Brasil. O Brasil não pode usar hard power. Então, o Brasil tem que negociar. Nós temos aqui a maior floresta do mundo, nós temos água potável. Então, é soft power, persuasão. Tem que persuadir os outros países a fazer negociação com o Brasil no soft power. Já o hard power é ou você faz isso ou porrada vai comer. Então, esse é o hard power. Hard power é isso. Então, o que o presidente Donald Trump está fazendo com o Zelensky é botar o Zelensky no lugarzinho dele, entender? Zelensky, você é um bosta e você precisa de mim. Se você não começar a dar ouvido ao que eu tô falando, você vai se estrepar. Porque você não tem como vencer essa briga sem os Estados Unidos. Então, ele tá fazendo isso para poder buscar a paz. Eu acho que é isso que ele tá fazendo. Mas nós precisamos prestar atenção. Como concordo com o Constantino, as falas não são legais. Você não pode falar que Zelensky é um ditador sem citar que o Putin é um ditador. E como ele está sendo pragmático, não deveria chamar nenhum dos dois de ditador. O Putin é um ditador? É. Mas você não pode chamá-lo de ditador porque você quer a paz. Entendeu? Então você quer a paz. Então você não quer ficar do lado do um ou do lado do outro. Você quer estar neutro nessa briga para você poder sentar na mesa. Agora, isso são as falas. Esquece as falas. Vamos na prática. Qual é a prática agora do que está acontecendo entre Rússia e a Ucrânia? O que está acontecendo? Como eu falei para você, já se fala quando será a paz. Então, você já vê que já temos progresso do governo Biden. Já está muito melhor. Nós sabemos que vai ter paz. Não sabemos quando, mas sabemos que terá paz. Agora estão debatendo, mas talvez a paz venha beneficiar muito a Rússia, talvez a paz venha... Mas já estamos falando de paz, o que nós não falávamos no governo Biden. Então, vamos ver o que... Então, a Rússia já falou que agora já está tendo... a diplomacia voltou entre Estados Unidos e Rússia. Ou seja, já existe um meio de comunicação. Já existem meios para buscar a paz.
Então, o Trump conseguiu quebrar essa barreira que não existia com o governo Biden. O Biden não conversava com Putin. Aí você tinha o Lula dizendo que ia conversar com Putin tomando cerveja. Você dizia o Macron que ia conversar com Putin. Ninguém conseguiu. Ninguém conseguiu paz. Então, o presidente Donald Trump ele tem que vir com uma nova estratégia. Ou seja, entenda o que eu estou falando para você. A estratégia do Macron de Putin ditador, Zelensky Deus, não funcionou. Não funcionou. Então, a estratégia do Trump não vai chamar Putin de ditador, deu umas porradas no Zelensky, o Zelensky também falou algumas merdas, mas ele já conseguiu a diplomacia de volta entre Rússia e Estados Unidos. Já temos um meio de comunicação. Já temos um meio de bater papo. Agora, ele vai sentar com o Zelensky. Já sentou com o Zelensky agora o Marco Rubio. Já está falando, Zelensky, o que você quer para a paz? Quero A, B, C. Putin, o que você quer para a paz? A, B, C. Ok, olha, Putin quer isso, você quer isso. A gente não vai poder dar tudo para você, não vamos poder dar tudo pro Putin. Então, o que você pode ceder? Eu posso ceder isso. Putin, o que você pode ceder? Posso ceder isso. Pum. E logo a paz vai chegar. Se isso acontecer, grande vitória para o Trump. Merecia o Nobel da Paz. Claro que não vão dar para ele, porque eles só dão isso para esquerdistas, mas merecia, porque ele vai trazer a paz. Então, eu acredito que a retórica é uma forma de negociação de hard power que o presidente Donald Trump sempre está fazendo. Mas nós precisamos observar isso de perto, né? Mas como eu falei para você, todo presidente, todo político, ele vai usar a técnica do morde e assopra, né? Você fala alguma coisa, levanta todo mundo, depois você assopra, né? Quando o pessoal está muito baixo, você quer levantá-los. Quando o pessoal está muito eufórico, você quer dar uma baixada ali um pouquinho. Então, todo político usa essa tática de morde e assopra. E o presidente Donald Trump, ele sempre é aquele. Bota na sua cabeça. Ele é aquele cara que ele não pode deixar o país sem falar com ele. Ele não pode desaparecer. O Trump fale bem, fale mal, mas fale de mim o tempo todo. O cara não para. O cara manda um Twitter, ele manda... Cara, ele não para. Ele faz entrevista, faz outra entrevista, fala mal do Canadá, dá porrada na Groenlândia, fala... E esse é o jogo do Trump. Muitas pessoas não aguentam esse jogo. É muito barulho, muita porrada, muita briga. É tipo quando você tá no X. X entendeu? É porrada todo tempo. É todo mundo xingando todo mundo. Entendeu? X é isso. O Trump é isso. Mas se você... o Trump falou que o Zelensky é ditador. O Trump falou isso. Ok, esquece o que ele falou. O que ele está fazendo? Estamos mais próximos de paz agora ou estávamos mais próximos na época do Biden? Estamos mais próximos agora. Então, as ações, elas estão funcionando. Então, as falas é simplesmente para essa briga continuar, todo mundo ficar falando, mas as ações estão funcionando, estão indo no caminho certo. Eu acho que é esse o ponto que nós precisamos prestar atenção, tá? Ah, Fábio, alguém, o pessoal lá do... Pessoal, eu acho que a crítica ao Trump pelas falas, ela é válida, porque realmente as falas foram falas erradas, né? Chamar o Zelensky de ditador não é algo que realmente tem que ser criticado, né? Tem que ser criticado. Tem que ser criticado. Eu acho que isso aí é um fato que a gente tem que criticar. Alguma pergunta, pessoal, sobre isso? Pessoal, estão falando 7 pessoas pra gente bater a nossa meta hoje. 7 pessoas se tornando membro. Torne-se membro. Piala Vox tá meio estranho, batendo muito no Trump por causa da Ucrânia. Eu não diria que isso aí seria algo estranho. Estranho é quando eles estavam batendo no Bolsonaro por causa que viraram intergalácticos. Mas esse ponto de discordar com o Trump, eu acho que ele é válido. Ele é válido porque o Trump falou um montão de besteira, então é válido, né? Esse aqui é o motivo, pessoal, pelo qual a gente fecha a nossa live só para membros. Porque quando a gente abre a live, aí jumento entra, né? Aí, frouxonário dará indulto para todo mundo. Frouxonário. Quando a pessoa usa o termo frouxonário, você já sabe que merece o troféu jumento, né? A Maria tá aqui no meu canal há anos, mas só fala besteira o tempo todo. É uma pessoa que a cabeça dela foi manipulada pelos intergalácticos, deve ser a seguidora da Ana Priscila e fica falando esse monte de asneira todo dia. Por isso, cara, que às vezes eu esqueço de fechar a live e deixar só para membro. Mas eu tenho que fazer menos live para todo mundo e mais live só para membro. Porque a gente evita esses jumentos na live. Entendeu? É mais ou menos isso.
Alguma pergunta sobre essa questão, pessoal? Obrigado, querida Rose. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Alguma pergunta sobre isso? Para a gente poder botar aqui. A ideia do comunista é uma utopia, de um mundo perfeito maquiado, no mundo real sem maquiagem, perfeito. A utopia, todo mundo sabe que o comunismo é uma utopia, mas os comunistas existem, né? Gente, vocês viram aí o que o dono das nossas vidas, que sempre achei que é Deus, censurou um dos comentários e um seguidor, não temos direito mais nem de dirigir o que pensamos. Não entendi porra nenhuma que ela falou, mas tudo bem, vamos lá. Entendi nada. Sou membro e entrei na trincheira. Valeu, Neza! Brigadão, querida. Fábio, por que você leu o comentário dessa gente? Eu leio o comentário dessa gente para mostrar para vocês como é que tem jumento, né? É uma forma de você mostrar que existem os jumentos. Então isso aí tem que ser lido, tem que ser mostrado. Existem coisas que a gente precisa mostrar. É igual a menina, o cara lá que diz que mulher de pênis e homem que engravida, né? Eu sou um homem que não fico grávido e minha esposa não tem pênis. A gente tem que deixar essas coisas claras, tem que mostrar, porque se eu falar você pensa que eu tô maluco, mas não é maluquice, é verdade, tá tudo aí, entendeu? Porque tem isso aí. Vamos lá, alguma pergunta sobre isso? Fábio, eu amo sua sensatez, generosidade, reverencio com você sempre seguido. Fico cheio de esperança. Obrigado, dona querida, muito obrigado. Alguém falou aqui que o Trump, o do Putin, que alguém fez um comentário aqui, a gente precisa refletir nesse comentário, tá? Por exemplo, isso aqui, né? Zelensky é odiado na Ucrânia, Putin é adorado na Rússia. Isso aqui é uma falta, é uma desinformação total, né? Isso aqui é desinformação do senhor, seu Edson. Por exemplo, no mundo, eles dizem que o Lula é adorado no Brasil. Pessoal, o Lula é adorado no Brasil? Sim ou não? O Lula é adorado no Brasil? Sim ou não? O Maduro é adorado na Venezuela? Sim ou não? Bota aí no comentário, por favor, vocês. Vocês acham que o Lula é adorado no Brasil? Vocês acham que o Maduro é adorado na Venezuela? Sim ou não? Então você entende esse negócio de dizer que o Putin é adorado na Rússia? Isso aí é burrice. Isso não existe, tá? O Max não era britânico. Meu filho, escuta o que eu falei. Na Inglaterra, não quero dizer que ele é britânico, estou dizendo que foi na Inglaterra que o Karl Marx, eu acho que a gente pode procurar aqui, já que você está questionando o que eu estou falando, né? Vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui rapidinho, que eu tenho que começar outra aqui. Vamos pegar aqui. Deixa eu botar aqui para você rapidinho. Eu tenho que terminar, que eu tenho que começar outra live já. Aqui, eu vou explicar para o senhor, né? Porque o senhor está falando que eu não sei o que eu falo, né? Vamos lá. O Manifesto Comunista foi uma ação de um governo. Não foi uma ação de governo, mas sim por duas pessoas, o Karl Marx e o Friedrich Engels. Ele foi publicado pela primeira vez em Londres, mas Londres, de acordo com o senhor, deve ser a capital da Alemanha. Londres, na Inglaterra, 21 de fevereiro de 1848. Na época, Marx, que era alemão, estava asilado lá porque suas ideias revolucionárias eram mal vistas em outros lugares. Então, o que eu estou querendo explicar para o senhor é que na Inglaterra, você teve o Engels e o Marx, que eles fizeram um manifesto comunista. Então, na teoria, o comunismo começou na Inglaterra. Eu não quero saber quem começou, com quem começou. Começou na Inglaterra, mas na teoria. O ponto que eu queria levar para vocês é que, na prática, o comunismo começou na União Soviética. É esse o ponto, entendeu? É esse o ponto que eu queria levar. Na prática, começou na União Soviética. Então, começou na teoria na Inglaterra e começou na prática
na União Soviética. É só isso que eu queria dizer, tá? Não estou dizendo que o cara, não importa de onde ele é, se ele era brasileiro, se ele era alemão. Eu estava dizendo, presidente, o meu ponto era explicar para vocês aonde o comunismo começou. Começou na Rússia, tá? Na prática. E o Putin, ele tem esse amor pelo comunismo. Por isso que o Putin é um comunista, sempre foi comunista. Mas os brasileiros ficam brigando, apoiando o Putin. Então, o senhor não entendeu o que eu estou falando, mas tudo bem. O senhor não é a primeira pessoa que não entendeu nada, não. Eu tenho que me explicar melhor sobre essa situação para vocês entenderem, né? Eu não estou falando que o cara era alemão, eu estou falando a Inglaterra, na Inglaterra. É isso que eu quis dizer, tá? Eu sei que ele era alemão, só que ele foi feito, na teoria, na Inglaterra, em 1848. Tá? É esse ponto que eu queria dizer. Vamos a alguma outra pergunta? Tá bom então, galera. Então Deus abençoe todos vocês aí. Tem um dia maravilhoso. Daqui a pouquinho a gente vai começar outra live lá pra gente entender. Então não entra nesse jogo aí de que o Putin mata seus opositores políticos e Putin é igual o Lula. Ele faz uma manifestação, eles fecham a câmera, mostra aquele povo. O povo da Rússia odeia o Putin. O Putin é odiado também. Tem umas pessoas que amam o Putin? Tem umas pessoas que amam o Lula. Tem pessoas que amam Maduro. Mas grande parte da população na Rússia odeia o Putin. Só, meu amigo, você tá num país, se você fala que você odeia o Putin, você é morto. Então você não pode falar. Você vai na rua manifestar contra o Putin, você é preso. Então você não pode falar. É mais ou menos no Brasil. O pessoal ama o Alexandre de Moraes, mas ninguém pode falar, porque se você falar muito, você pode ser preso, tá? Então Deus abençoe a todos. Vejo você daqui a pouquinho. Tchau, tchau, galera.